Bom dia, jovens. Estamos iniciando mais um dia com muita fé, com muita força, com muita vontade de vencer. Tá faltando 10 alunos, ontem tinha 27. Tá chegando, ó, o Saulo chegando aí, ó. O Saulo tá parecendo aquelas fotos de capa de CD. Saulo do forró. Gente, ontem a gente falou um pouquinho, né, sobre matéria. Já ela entrou, e aí nós perdemos um pouco de tempo, mas é necessário, que ela falou com a gente. Bom dia, Vitor. Eu vou concluir, né, praticamente aquela parte relacionada lá à matéria. A gente vai fazer as questões hoje, e eu não vou perder tempo, vou iniciando aqui, só para espelhar o que eu fiz, porque eu tinha falado para vocês que não tinha preparado nenhum slide, mas eu achei melhor fazer para que vocês tenham guardadinho aí, né? Good para você também, Saulo, good. E aí eu vou disponibilizar ele para vocês, vou colocar no sala de aula. Terminou a aula, eu vou receber a gravação dessa aula de praxe, vocês conhecem, né? Você já conhece, então fica fácil para a gente. Tem alguém pedindo para entrar. Orleane. Gente, qualquer pergunta, qualquer dúvida, por favor, ou ligue o áudio. Olha, gente, esse negocinho na minha cara aí pegando fogo, não são meus olhos, não, tá? Não sou ciclope, não, tá bom? Porque o óculos não é anti-reflexo, então vocês vão ficar vendo aí a luminária. Então vamos lá, vou botar aqui a apresentação. Maria Eduarda Leira Pacheco, Soliane, Marcos Vinícius, Vitor Emanuel, Naila, nunca mais vi a Naila. PH, Alana, Alan, Orleane, Saulo, Jaciane, Maria Rosa, Raila e Maju. Maju é cozinheira, Maju aí se garante. Só não me convida, né, para as degustações. Mas tudo bem. Fazer o quê, né, Maju? Tem alguém pedindo para entrar, deixa eu ver quem é. Já não vejo mais. É a Silvia. Seja bem-vinda, Silvia. Já está aparecendo para vocês aí o slide. É uma coisa bem rápida, algo que vocês já conhecem, a gente só vai relembrar, né? A gente não vai perder tanto tempo, não. E aí a gente desenvolve resolvendo as questões, tanto as propostas quanto no caso, as de fixação e as propostas. Vocês estão tendo problema com a internet de vocês aí na Zona Sul? Alguém, acho que é por isso que ainda não tem todos, né? Talvez seja por isso. Então, vamos prosseguindo, vamos lá, vamos iniciar. F5 aí, professor. Lembrando que esse slide que eu fiz aqui é todo com material do Bernoulli, tá? Para não ficar nada diferente, até porque eu acredito que vocês vão estudar pelo Bernoulli, vão fazer um reforço com outros materiais, obviamente, mas eu faço questão de produzir tudo relacionado ao Bernoulli, tá? Para que vocês não... Marina Daniel, para que vocês não se percam no momento de estudar. Então, a gente falou da matéria, a gente classificou a matéria, né? A gente definiu que matéria é todo sistema que possui massa, a gente viu que era o corpo, que é a porção limitada, a gente viu que o objeto é a finalidade do corpo. Então, são coisas bem banais, bem simples, relacionadas à matéria, bem de baixo mesmo, né? Então, os sistemas nós vimos que é a parte do universo que vai ser estudada, e esses sistemas, a gente tem a classificação de um sistema homogêneo, aquele que a gente não vai conseguir identificar de maneira alguma, mesmo utilizando aparelhos ópticos. Inclusive, falei para vocês sobre soluções verdadeiras, e nós temos, aí deu os exemplos, né, ó, água com álcool, enfim, né, então não vou identificar a olho nu, então o sistema é homogêneo, o que eu estou estudando, né, então se é uma parte do universo que eu vou estudar, então ali é o sistema. E o heterogêneo, obviamente, que a gente vai conseguir fazer a identificação, até porque o aspecto dele não é uniforme, né, em toda a sua extensão. Algum deles eu vou conseguir identificar, né, com ou sem aparelhos ópticos. E aí, então, um exemplo prático, né, água, óleo, areia, gelo e água, enfim, nós temos aí as identificações, foi o que eu falei lá. Eu estou correndo um pouquinho, porque eu já falei disso, tá?
para a gente não perder tempo e responder questões. Então, as fases, nós vimos que a fase é justamente o estado de agregação desses elementos que vão formar esses sistemas, não é isso? Então, são diferentes partes homogêneas que constituem um sistema heterogêneo, não é isso? Então, pode ser no estado sólido, líquido, gasoso. Então, essas são as fases, é a agregação, não é isso? Então, a definição dela, né, pela definição, então, nós temos sistema homogêneo que é monofásico, só tem uma fase, né? Ou sólida, ou líquida, ou gasosa, mas só é uma fase, né? E se nós temos heterogêneos, são polifásicos, eu posso ter várias fases no sistema. Tuane, chegando a Tuane, cadê a empresária? Hein, Tuane? A empresária foi curtir outros ares ou ainda não começou para ela? Deixa para lá. Né? Voltando aqui. Observação. Todo sistema constituído apenas de gases em equilíbrio é monofásico. Dá um exemplo, Maria Rosa. Dá exemplo de bifásico, trifásico, por favor. Bifásico, o refrigerante. O refrigerante, ele é bifásico. Ele tem a fase líquida e tem a fase gasosa. Né? Então, vou te dar outro exemplo. O granito é o trifásico, né? Justamente o que o Pedro está dizendo. Trifásicos sólidos, né? Porque só tem um sólido presente lá. Mas, bem aqui no exemplo que eu tinha feito, ó. Bem aqui, Maria Rosa. É um trifásico. Aliás, é um difásico, né? Porque eu tenho sólido e tenho líquido, não é isso? Perdão, é um di, né? Ou bi, enfim. Mas passa a ser um poli, porque eu já tenho mais de um, então eu já posso considerar. Né? Então, o trifásico, por exemplo, que o pH foi muito bom o pH. É o granito, tem quartzo, mica e feldspato. Muito cuidado, vou até olhar para vocês aqui, ó, muito cuidado, quando se trata com granito. Já vi questão da FUVEST, onde pessoas perderam essa questão. O granito é trifato, tem 3 fases sólidas, está correto. Perderam questões porque se acostumaram com o de praxe, que é a mica, quartzo e feldspato. Linda ali. Mica, quartzo e feldspato está relacionado, você sabe que o granito é uma rocha vulcânica, é expelido quando tem lá as erupções vulcânicas. Então, vai depender da região. Na América Central, existe granito com a presença de ferrita. Então, tem mica, quartzo, feldspato e ferrita. Então, nessa questão da FUVEST que eu vi, perguntou-se quantas fases e quantos componentes tem nesse granito. Então, o cidadão não concordou com a presença da ferrita, porque se acostumou com a mica, quartzo e feldspato. Não se esqueça disso. Se tem outro sólido, conte outro sólido. Então, ele é um polifásico, seria um polifásico, com 4 componentes. A ferrita, mica, quartzo e feldspato. Tá? Então, são pequenas coisas que nós precisamos ficar atentos em concursos, em vestibulares. Observação, todo sistema constituído apenas com gases, ele é um monofásico, não há exceção, então não esquece disso. Tá? Então, se apresenta apenas gases, é monofásico, você não vai conseguir identificar, aqui é a nitrogênio, olha, aqui é o gás de hidrogênio, olha, aqui é o hélio, não dá, né? Não vai dar. Mesmo com a ajuda de aparelhos, você não vai conseguir verificar isso daí. Um exemplo atmosférico, né, isento de partículas, que eu falei para vocês ontem, né, as fases ainda continuando, formado por 2 ou mais sólidos, são polifásicos ou heterogêneos. A gente vê os exemplos do granito, quartzo, feldspato, foi o exemplo que o pH deu para a gente aqui. Volto a repetir, estou falando um pouquinho mais rápido, porque eu já falei disso aqui para vocês ontem, ok? Nós temos outro exemplo aí, a pólvora, né, ó, carvão, enxofre, salitre, já fiz muito isso na universidade, interessante demais fazer isso daí. O enxofre que é feito lá, aquele enxofre rômbico, aquele amarelão mesmo, a gente tritura ele, mistura com carvão também triturado. O salitre é branco, e aí a gente faz aquela mistura, tacou fogo, ela já explode. É interessante isso daí. Observação. Em sistemas sólidos, a quantidade de fases serão quantidades de componentes. É o que eu acabei de falar para vocês. Né? Se eu tenho 4 componentes, eu tenho 4 fases. Tá? E essas fases, obviamente, são sólidas. Eu só verifico essa informação quando eu estou falando de sistemas sólidos. Tá? Professor, mas se eu tiver um sistema onde eu tenho um líquido e 2 sólidos, eu vou contar a quantidade de fases e a quantidade de componentes? Não. Agora são fases e componentes diferentes. Eu só vejo essa natureza quando é para natureza de sólidos. Tudo bem?
Voltando aqui, ó, número de fases é igual ao número de componentes. Mica, quartzo, feldspato, né? São 3 componentes e vai ter as 3 fases que ele possui, que justamente são as fases sólidas. Ainda continuando com fase, que são 3 informações. No caso do sistema formado por líquidos, se é possível fazer algum tipo de previsão quando se conhece a polaridade dos líquidos. Aí vem a questão de semelhante, dissolve semelhante. A água é polar, então se eu misturo a água com sal, que tem característica polar, eu não vou conseguir ver mais o sal. Ele vai haver a dissolução. É como eu sempre perguntei para vocês, se água e óleo se misturam. Obviamente que se misturam. Água e óleo se misturam, crianças. Eles não têm dissolução. Não vai ocorrer a dissolução. Tem mistura sim, senhor. Tá? Então vamos desmistificar isso daí de que água e óleo não se misturam. A mistura que está acontecendo é manter contato. Não está havendo dissolução, porque a natureza deles são opostas. Né? Um é polar e o outro é apolar. Tá ok? Então não caia nesse conto do vigário. Um é polar e o outro é apolar. Olha a tia Erla aí. Jorge, eu estou passando só para dar bom dia aos aprovados, né, no Enem 2021, SISU 2022, Faz o EMA 2022. Vai ser uma chuva de festa aqui. Certeza. Passando também para desejar uma excelente terça de estudo para eles e dizer que eu estou aqui nos bastidores. Isso é importante. Ok? Muito obrigado, Tiago. Vamos lá, rapaziada. Então, não esquece. Água e óleo vai se misturar. Então, tudo depende da polaridade. Semelhante dissolve semelhante. Pode colocar bem grandão no caderno aí. Semelhante dissolve semelhante. Se você lembra disso, está perfeito aí a sua representação quando se trabalha com esse tipo, falando especificamente de líquidos, tá? Então, veja aí para os exemplos. Já mostrei isso também na aula passada. Água e álcool, ele só tem uma fase. Eu não vou conseguir identificar quem é água e quem é álcool. Tá? Então, se eu não consigo identificar, eu vou dizer que ela tem uma fase. Né? Que fase é essa? Fase líquida, não é isso? Os dois são líquidos, então só tem uma fase, não é isso? Mais 2 componentes, então uma fase, 2 componentes. Outro exemplo, do mesmo jeito, óleo e água, eu consigo ver, eu consigo classificá-los, porque está ocorrendo mistura, só que não tem dissolução. Então eu sei quem é aí, quem é o óleo e quem é a água. Então eu posso dizer, naturalmente, que eu tenho aí 2 fases líquidas. Eu tenho 2 fases líquidas e eu tenho 2 componentes. Simples assim. E agora nós temos aí gasolina e álcool. A gasolina e álcool, nós vamos ter apenas uma fase. Até porque vocês podem dizer, professor, mas o álcool se mistura com água. Por que que o álcool vai... Por que que o álcool vai se dissolver, vai haver dissolução com a gasolina? Se tem a questão das polaridades, atentai bem. O álcool, ele tem características polares e características apolares. Nós trabalhamos isso no ano passado, tá? O álcool, ele tem essa característica, então ele vai se solubilizar muito bem com a gasolina, né? E tudo isso, até inclusive, vou lembrar isso para vocês, tem a ver com o tamanho da cadeia carbônica, né? Se a cadeia é grande, vai impedir a solubilização, né? Isso com água. Mas se as polaridades são próximas, são iguais, aí tem essa questão da dissolução. Tudo bem? Elementos de substância, não falei, né? Ó, quando a gente fala de elementos de substância, é a representação das substâncias, não é isso? Ó, substâncias químicas são representadas pelas fórmulas que nós já conhecemos, né? As fórmulas moleculares. Oi, fala, Alan. Eu tô passando o slide, tá? Bem, eu tô. Ele não tá aparecendo, não. Tá aparecendo aqui, tá na tela a primeira. É mesmo. Tá todo mundo sem ver? Porque Ainda aqui tá pra na mim capa. aparece que aqui para mim parece como se eu estivesse compartilhando. Tá compartilhando, só que tá aparecendo só a capa. Só a capa? Espera aí, eu vou parar de compartilhar e vou tentar de novo. Deve ser a internet. Deve ser não, é a internet. Né? Parei de compartilhar. Vou agora esperar. Olha, já apareceu para mim como se eu estou compartilhando para vocês. Aí eu já não sei se vocês estão visualizando. Acho que ainda não, né? Deu certo, deu certo. Agora tá. Ok. Bem, essa parte aqui eu vou só voltar então, porque talvez você não tenha visto o que eu falei aqui, né? Sobre as fases, ó, água, álcool, fase, né? Ó, vou botar um laserzinho bem aqui rapidão.
como são coisas que vocês estão com muito tempo que não viu, eu tenho que relembrar isso, né? Então, óleo e água. O óleo e água aí, ele tem duas fases, dois componentes, o óleo e a água, e a gasolina e o álcool tem uma fase, né? A fase líquida, que eu não consigo dizer quem é quem lá naquele sistema, não é isso? Então, os elementos químicos, né, ó, representados aí por fórmulas, né? Então, nós temos as fórmulas químicas, H2O, H2, O3, enfim, nós temos as fórmulas químicas para representar os elementos, as substâncias. Fórmula molecular indica os elementos e quantos átomos de elementos existem. Tá? Eu acho importante colocar isso, porque as pessoas confundem elementos com átomos. Tá? O elemento é uma coisa. Tá? O elemento hidrogênio, o elemento carbono, o elemento oxigênio. Mas, por exemplo, na água nós temos dois átomos de hidrogênio. Nós não temos dois elementos hidrogênio. Nós temos dois átomos, tá? É diferente, tá ok? É diferente. Então, nós temos dois átomos, não dois elementos de hidrogênio. É diferente. Por isso que eu fiz questão de colocar entre parênteses essa informação para vocês. Então, tipos de substâncias, né, ó. Quanto ao número de elementos químicos, aí nós temos a substância simples, ou elementar, que ela é formada por um único elemento químico. Só tem o H2, O2, N2. Ah, professor, mas esse 2 é a proporção, porque nós sabemos que os únicos elementos que são isolados, quem são? Quem são os únicos elementos isolados? Valendo aí um... Agora, Tuane. Vixe, a Tuane, Tuane é muito sarcástica. Só porque dancei valsa lá no... Mentira, dancei não, né, Tuane? Voltando aqui. Pronto, então formado por elementos simples, né? O elementar, tá aí, ó. O2, O3, H2, o hélio, que é o próprio gás nobre que eu falei para vocês, carbono grafite, carbono diamante, rômbico, monociclo, fósforo branco, enfim. Só é formado por um elemento, então é considerado simples. Né? Então, quando a gente vai para o composto, né, ou composto químico, substância composta ou composto químico, é formado por mais de um elemento, H2O, NaCl, H2SO4, enfim, nós temos aí os compostos químicos, o grau de pureza, né, a substância pura só possui um tipo de aglomerado de átomos, né, isso, ó, não é um elemento, H2 ele é puro, não, tem que ser um aglomerado, tá, tem que ser um aglomerado, então vou ter um aglomerado de determinados átomos, no caso aí um carbono, enfim, né, vocês entenderam essa informação. Um exemplo hoje que nós podemos ter certeza de dizer que ele realmente é uma substância pura é a chamada água tridestilada, né, aquela água que a gente compra no próprio comércio, aquela água que não tem carga, né, então ela não tem carga, então aquilo dali é realmente puro, tá, até porque dificilmente a gente encontra a substância pura, até porque o que se deriva muito mais é sobre misturas. É muito mais fácil a gente encontrar as substâncias misturadas do que elas puras. Um exemplo, o ouro. O ouro está presente com vários outros metais ali, justamente pela questão da reatividade. Tá ok? Então, mistura, vamos lá. Reunião de duas ou mais substâncias em que o mesmo recipiente, sem alteração das características individuais. Então, não alterei. Né? Peguei aqui um elemento, peguei com outro, fiz aí a junção, fez a interação, eu não alterei as características de ambos, dos que eu utilizei para fazer essa mistura, tá ok? Então, ela também se classifica, e tem os exemplos, água da chuva, água do mar, gasolina, enfim, né, nós temos aí esses exemplos. Então, essa informação também eu achei interessante. A maioria dos materiais é encontrada na natureza em forma de misturas. Dificilmente você encontra puro. Você não vai encontrar um ouro puro, não vai encontrar. O ouro considerado mais puro é o de 24 quilates. 24 quilates é o ouro mais puro, assim, mais próximo de pureza, que quando a gente estuda estequiometria, a gente vê que pureza e rendimento, ela se aproxima de 100%, nunca vai ser 100%. É isso? Ainda continuando com mistura, nós temos a mistura homogênea, aquela que só vai ter uma fase. Oi. A Rosa perguntou no chat o que é algo destilado. Maria Rosa. Algo destilado. Aproveitando aqui, eu vi uma
aquelas enquetezinhas de Instagram, que um professor de química perguntou, o que é um álcool destilado? Aí o rapaz disse assim, álcool destilado é um álcool que estava do lado da rua e ele passou para este lado, então é o álcool deste lado, né? E ele, com certeza, ficou reprovado. Mas destilado, no caso aí, ô Maria Rosa, ele está relacionado a não possuir cargas. Então, aquela água destilada que a gente compra na farmácia, o tridestilado é muito mais utilizado para bebidas. Mas a destilada que você está me perguntando, ele não possui carga. Então, se você, por exemplo, beber água destilada, você vai ter um problema. Por quê, professor? O nosso corpo, olha aí a empresária chegando de Miami. Então, se você consumir essa água, você vai ter um problema porque o nosso corpo, ele é um receptor, ele carrega, ele tem cargas. O nosso coração, as contrações musculares, né, até mesmo as sinapses, né, do nosso sistema nervoso, enfim, ele está relacionado com cargas. Então, quando você faz uso de um composto que não possui cargas, você está fazendo uma espécie de neutralização. Então, você pode ter uma parada cardíaca, por exemplo. Tá? Então, não é bom consumir esse composto, especificamente. Tá ok? Voltando aqui, né, a questão das quantidades, água e sal, né? Eu sei que a água é o solvente e o sal é o soluto, isso daí não preciso nem falar isso para vocês, que eu sei que vocês conhecem isso daí. Quando a gente diz, por exemplo, o álcool hidratado 96%, é 96% álcool e 4% é água. Aí eu pergunto para vocês, o solvente vai ser o álcool, não é? Porque eu tenho a maior quantidade dele. A água é o soluto. Perdão. É até irônico isso, né? Dizer que a água é soluto, mas aí nesse sistema ela vai ser considerada como soluto pela questão das suas quantidades. E aí nós temos a mistura heterogênea, que a gente vai conseguir classificar, né, os seus formadores. Daí, se estou dando um exemplo aí, mistura de água, areia e óleo, que nós temos a trifase, água, areia e óleo. Água, areia e óleo. Então, aí nós temos o quê? Eu consigo identificar os três. Nós temos duas fases líquidas, que é do óleo e da água, e nós temos a fase sólida, que é justamente o da areia. Estou identificando. Então, nós temos uma mistura heterogênea, tá ok? Ainda continuando com mistura, só para concluir aí, ó, uma observação que tem no Bernoulli. Um sistema com mais de 3 fases é denominado de polifásico, nós vimos isso. Quando a substância está mudando de estado físico, temos o sistema heterogêneo. E não uma mistura heterogênea, tá? Não uma mistura. Mistura é uma coisa. Sistema é outro. Sistema é o que eu vou estudar. Peguei aqui, peguei e vou estudar. Olha, eu vou estudar. Então, isso é um sistema, tá ok? Pois nesse sistema existe apenas uma substância. Exemplo, gelo e água líquida é um sistema bifásico, pois nessa amostra só existe substância água. Né? Então, se eu pergunto, você vê aqui o gelo, está aqui a água no estado líquido. Né? Eu tenho duas fases, tenho a fase sólida e a fase líquida, mas eu só tenho um componente, a água. É que nem eu perguntar para vocês se eu misturar, porque existe mistura de sólidos, para quem não sabe, existe. Se eu misturar açúcar refinado com sal refinado, que sistema é esse? Eu posso classificá-lo como sistema ou como mistura? É um sistema ou uma mistura? Se eu pegar açúcar refinado e sal refinado e fazer a junção, a interação entre eles. É um sistema ou é uma mistura? Vamos lá, gente. Não tenho medo de dizer não, digam. Escrevam ali. É uma mistura. Marina Daniel é uma mistura, tá correto. Por que é uma mistura? Porque eles têm naturezas diferentes. Agora, se eu perguntar para vocês se essa mistura é homogênea e heterogênea, vocês dizem para mim. Depende. Depende do ponto de vista. Depende de como eu estou analisando. Agora sim, essa mistura vai se transformar num sistema. Porque eu vou analisar agora ali. Eu vou analisar para poder classificar. Então, especificamente, uma coisa que vocês não podem esquecer, que o sal, o NaCl, ele tem estrutura perfeita. Ele vai formar um cubo perfeito. Então, quando eu utilizo o microscópio, aquele óptico, eu consigo identificar quem é o NaCl e quem é o açúcar. Eu consigo, por quê, professor?
o que acabei de falar para vocês. O NaCl ele tem uma forma perfeita. O açúcar não, ele é amorfo. Ele tem uma forma, ele é disforme. Ele não tem uma identidade. Então, dali a gente consegue fazer a identificação. Tudo bem, crianças? Vou prosseguir, vou dar uma aceleradazinha, porque senão a gente perde questões. Aqui é só um exemplo, vocês têm isso no Bernoulli, então vou passar. Transformações, né, da matéria, nós conhecemos o fenômeno físico e químico. O físico vai alterar a estrutura da matéria, e o químico, aliás, perdão, o físico não altera, desculpa, o físico não altera a estrutura da matéria. Exemplo, choque entre duas bolas de bilhar, dissolução do açúcar em água, fusão da prata, evaporação de água, enfim, né? Vai continuar tendo aquela matéria. Eu não vou mexer com a estrutura dela, não é isso? Então, se isso acontece, é um fenômeno físico, ou transformações físicas, em alguns livros chamam de transformações, né? Eu, do meu tempo, era fenômeno, olha o fenômeno chegando aí, o Euclides, né? Agora sim, fechou os 27, agora nós estamos com os 27. Fenômenos químicos, a gente já sabe, né? Mudou a estrutura da matéria, eu não consigo reverter a reação, então é fenômeno químico. Queima de etanol, falou de queima, falou os principais indícios de você classificar um fenômeno químico. Formação de massa, mudança de cor, liberação de gás, né? Essas três informações é primordial para que você diga que ocorreu um fenômeno físico ou um fenômeno químico. Já o outro fenômeno muito estudado, que nós vamos trabalhar, isso é comigo, reações nucleares é comigo, 1 e 2, né? É a chamada transmutação. O que é a transmutação? Vai haver decaimento, né, por partículas alfa, beta ou gama. Então, nesse decaimento, um elemento se transforma em outro para se estabilizar. Então, a radioatividade é isso. É uma instabilidade no núcleo que vai ocorrer decaimentos de partículas para que esse núcleo se estabilize, né? Fique mais estável, porque existe uma reação entre a quantidade de nêutrons e prótons existente no núcleo e ocorre essa instabilização, no caso, essa instabilidade, por isso que ocorre chamado fenômenos nucleares. Não é isso? Então, tem alguns exemplos de decaimentos, né? Ó. E aí embaixo vocês veem a fusão nuclear, onde eu tenho aqui, ó, um deutério e um trítio se unindo e formando um hélio, né? Aqui, ó, deutério e aqui é o trítio, né? São os isótopos do hidrogênio. Propriedades gerais da matéria, né? Vou dar uma aceleradazinha. Eita, 8h28. São propriedades que nos permitem classificar um sistema como sendo sistema material, são denominados de propriedades gerais da matéria. Então, ó, nós temos elementos que têm características muito parecidas, mas se diferenciam aonde? Né? Vão se diferenciar aí nas suas propriedades. Né? Então, vamos ver algumas aqui, ó. A massa. Todos têm, né? Todos têm massa, então é considerado como geral. A extensão é o que eu tenho aqui, é o meu volume, né? Ó, né? Meu volume aqui é a extensão do espaço onde eu ocupo, né? Impenetrabilidade é aquela informação do tempo que o Christian tinha cabelo, ó, faz tempo, que dizia lá para os alunos dele lá na era glacial, né? Os alunos dele, né? Que ele é antiguinho, né? Ele é antiguinho. Então, a impenetrabilidade é aquela história que vocês já ouviram. 2 corpos não ocupam lugar no espaço, o mesmo lugar no espaço. Não é isso? 2 corpos não vão ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso chama-se impenetrabilidade. Compressibilidade é a capacidade de ser comprimida. A matéria vai chegar a um ponto que ocorre, né, a partição, enfim. Inclusive, eu estava vendo uns vídeos desses daí científicos de uma pressão no dente molar. Cara, ele aguenta pressão demais. É muita força que ele resiste, né? E é chamada compressibilidade. Até quando chegou o tempo que ele não resistiu mais. Elasticidade, então, a matéria ela pode esticar, só que essa elasticidade é ela esticar e ela retornar para sua forma de origem, porque se ela estica e quebra, não é isso? Então, ela foge dessa propriedade. Divisibilidade, eu consigo dividir a matéria, nós vimos isso. Inércia é aquela capacidade de permanecer em repouso. Mas se receber energia para se movimentar, ele não quer parar mais. Não é isso? Se não fosse a questão da gravidade, a questão da força-peso, se alguém topasse, ele não parava nunca mais. Ia continuar rolando ou voando, dependendo do tipo de impacto que essa pessoa recebeu. As propriedades específicas, essas sim, elas vão definir quem é quem, né? Uma característica própria de cada matéria.
tá? E é importante vocês lembrar disso também. As propriedades físicas caracterizam individualmente uma substância sem que haja alteração na sua composição. Então, exemplo, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade. Eu coloquei densidade, mas a densidade ela é uma reação matemática. Ela é uma propriedade específica, mas ela está relacionada com massa e volume, que são o quê? Que são duas propriedades relacionadas como sendo as propriedades gerais, a extensão, massa e volume, né? Então, eu classifico como específico a densidade. Aí tem solubilidade, tem calor específico, etc. Então, isso daí é a identidade de cada matéria, tá? Isso daí é chamado de identidade de cada matéria. As propriedades químicas caracterizam individualmente uma substância por meio da alteração da composição. Vamos ver exemplo. Decomposição térmica do carbonato de cálcio, né? Aí vai aqui. Oxigenando o gás carbônico, óxido de cálcio, oxidação do ferro. Então, originando a ferrugem. Tem o ferro lá, vai ter a presença do oxigênio e vai transformar a ferrugem, que é o que nós chamamos de trióxido de ferro. Não é? Então, isso são as propriedades químicas diretas. Continuando com a específica, propriedades organolépticas, que quase nenhum professor fala. Propriedade organoléptica é a propriedade que ela vai impressionar os 5 sentidos. Simples, fato. Você olhou, opa, ali é o ouro. É ouro, né? Você pegou aqui, opa, isso daqui é um cristal, alguma coisa, né? Então, se impressionou os teus sentidos, isso é chamado de propriedades organolépticas. Não esquece disso. Paladar, triscou aqui, tá com o olho fechado, triscou, opa, isso daqui é sal. Já sei. Né? Opa, isso daqui é açúcar, já sei. Então, é utilizando os sentidos para poder fazer essa identificação. Cor, sabor, odor, brilho, é justamente isso daí. As propriedades chamadas funcionais da matéria. Então, estruturas semelhantes que vão se diferenciar nos grupos funcionais. Vou dar um exemplo para vocês. O ácido, o HCl, né, a própria base. Utilizando o organoléptico, por exemplo, o ácido é azedo. Né, isso, a base é adstringente, a base trava a língua, né, então são propriedades que nós temos que estar sempre atentos. Exemplo aí, ó, ácidos diarrênios, compostos fenólicos, né, que são neutralizados por base, enfim, é um exemplo. Propriedade extensiva, e nós temos propriedade extensiva e propriedade intensiva, que nós vamos ver também. As propriedades que dependem das dimensões, né, do tamanho, enfim, só tem essas duas, massa e volume, tá? Falou de propriedade extensiva, eu estou falando de massa e volume, né? Isso. Aí tem outros exemplos que eu coloquei, como a quantidade de matéria de mol, área superficial, energia térmica, energia interna, entalpia, entropia, energia livre de Gibbs, corrente elétrica, enfim, daí são outras características. Mas as principais, quando se fala de extensão, nós falamos dessas duas, massa e volume. E se você for fazer a relação matemática dos dois, você retorna a densidade, né? Você vai direto para a densidade. Bora, professor. Tô indo. As intensivas não há necessidade das dimensões, né? Para que eu possa ocorrer interação, não há necessidades. Vamos ver exemplo, temperatura, pressão. Quer dizer que a minha temperatura, a temperatura de uma matéria só pode ser medida se ela tiver 1,5 m, né? Só pode ser verificada com 1,5 m? Não. Qualquer pedacinho de um ferro tem a sua temperatura. Eu consigo fazer a verificação da temperatura, como eu consigo ver a pressão, como eu consigo ver a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, concentração em mol e a viscosidade. É importante essa questão de viscosidade, porque, por exemplo, se tiver algum futuro químico industrial, né, que, deixa eu ver aqui, não, acho que não tem não, trabalhará muito com viscosidade. A viscosidade, a água é viscosa, para quem não sabe, é a interação, a chamada adsorção existente. Tá? Existe a diferença entre absorção e adsorção. Absorver dentro, você absorve a informação. Adsorver vai ficar na superfície, né? Então, quem for fazer óleos lubrificantes, eles veem muito essa questão da viscosidade. E aí eu encerrei aqui, tá? Encerrei aqui. Esse slide está lá no sala, tá ok? O slide bem resumido. O sistema homogêneo e heterogêneo é o mesmo que as misturas? Não. As misturas, está dizendo, são substâncias que eu vou interagir. O sistema, eu tenho que ter como prioridade apenas um elemento, né, ou um composto.
Aí sim, eu vou dizer se esse composto tem suas formações relacionadas a ser homo ou a ser heterogêneo, tá? Então, vamos lá para outra informação aqui, vamos resolver questões, né? Que nós não somos meninos, nossos concorrentes estão aí tudo acordando agora, e nós já estamos aqui trabalhando, né? Deixa eu abrir aqui minha mesa digitalizadora, né? Que não é igual ao do Christian, dos professores ricos aí, mas a gente vai tentando, né? O Jamboard, pronto, porque nem todos têm um material, então é melhor eu fazer o procedimento assim. Então, a página, para quem não lembra, nem eu também lembro, página... Já tiveram aula dos anjos? Página 40, valeu, PH. Tiveram aula dos anjos já, vocês? Qual foi o assunto dos anjos? Ainda não, né? Pronto, vamos lá. O tio Jorge vai espelhar aqui para vocês. O Jamboard, ele... Eu sou o Jamboard, tem que estar aberto, né? Para o senhor poder espelhar. Então, abra o Jamboard aí. Eita, professor, você fica... Né? Justamente. Vocês estão fazendo questões já, estão treinando, estão brincando, estão olhando o material, estão se acostumando com ele. Vocês têm que se acostumar com esse material. Esse material aí é a chave mestra para o sucesso. O Eclis está calado. O que aconteceu, Eclis? Deixa eu abrir aqui, crianças, porque eu tenho que sincronizar com o meu celular. Senão não abre. Pronto, agora vamos ver se vai dar para espelhar. Ora, professor, tira isso daí da tela. Os meus alunos querem resolver questões. Então, janela. O Eclis está aí. Cara, esse negócio aqui tá ruim hoje, viu? Eu vou ter que abrir tela inteira para conseguir mostrar para vocês o que eu quero. E ainda não é. Tá ficando abrindo tela com tela. Não estou conseguindo espelhar, gente. Uma guia, deixa eu ver se eu consigo pôr uma guia. Ah, tá aqui. Pergunta que não quer calar. Tá dando para visualizar isso daí? Sim ou não? Sim, professor. Eu não vejo mais vocês. Eu tô com a tela aqui, não vejo mais vocês. Pedro, sim. Pedro, eu aprendi uma palavra em inglês. Vou dizer para você aqui. Yes. Tá vendo aí? Tô desenvolvendo. Pronto, então vocês estão vendo aí, né? Exercício de aprendizagem. Vou aumentar só um pouquinho para que fique melhor para que vocês vejam. Deixa eu ver, aumentar aqui 50%. Melhorou, né? Então, bora lá. Ó, esse daqui, ó, você tem que baixar o Bernoulli Play, tá? No celular, no computador, para que vocês vejam as interações de questão, alguma informação. Se vocês forem notar agora, no final das questões, tem um QR Code que vocês conseguem acessar provas da FUVEST, da Unicamp e da Unesp. Isso é muito bom, tá, gente? Então, aproveita essas informações que o Bernoulli tem a oferecer. Então, vamos aí, primeira questão. Na temperatura de 595 graus Celsius e na pressão de 43,1 atm, o fósforo apresenta o seguinte equilíbrio. Ele tem um fósforo sólido, não é isso? Ó, tem ele líquido e tem ele gasoso. A representação do equilíbrio. Esse sistema, tá vendo aí, Maria Rosa? Esse sistema, ó, só tem quem aí, Maria Rosa? Eu só tenho fósforo. Não é isso? Ó? Só tem um fósforo.
Ele é o objeto de estudo, então aqui é o sistema, tá? Então não é substância pura, então ali é o objeto de estudo, então é com ele que nós vamos trabalhar. Esse sistema apresenta um componente, duas fases. O que é que vocês acham? Vamos analisar questão por questão. Um componente, duas fases. Professor, essa atividade já pode enviar por e-mail? Deve sim. Pode enviar, que eu estou recebendo. E toda vez que vocês, eu vou colocar bem aqui essa informação, quem necessitar, obviamente, né? Professor, e eu tiro a foto da página ou transcrevo para o caderno? Você pode transcrever, pode tirar foto, você pode fazer o que você achar melhor para que você possa mandar para mim, né? Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade em fazer esse tipo de, né? Ou digital, mandar foto, enfim. Tá? Vocês podem mandar lá para sala de aula se quiserem. Pode abarrotar, tem 2 teras lá de memória, tá? É para a gente usar mesmo, gastar. Esse número aí, caso alguém tenha alguma dúvida ou precise de uma informação, esse número aí é para ajuda, tá ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Na letra A, tem fundamento a letra A? O que é que vocês acham? Um componente, duas fases. Se você for observar, eu tô vendo 3 fases, tô não? Tô vendo a fase sólida, tô vendo a fase líquida e tô vendo aqui a fase gasosa. Não é não? Um componente, beleza, tá correto. Quem é o componente? É o fósforo. Não é não? O componente aí é o fósforo, tá correto. Tá? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, você não tá vendo que eu tô escrevendo embaixo. Quando a gente aumenta ele, é ruim por isso. Né? Então, o fósforo aí, ele é o único componente existente nesse sistema que nós estamos estudando. Então, eu não posso marcar a letra A. A letra A, não. Então, vou só circular aqui na letra A, que não é ela. Um componente, 3 fases. Um componente, 3 fases. Que acham? Tá correto, não tá não? Quem é o componente? É o fósforo. Não é não? Quem é o componente é o fósforo. E as 3 fases estão sendo representadas aí. Então, letra B de... Vamos embora passar no Enem. Não é não? Vamos embora passar no Enem, letra B. Tá ok? Lembrando que essa resolução, eu deixo esse PDF da resolução também lá no sala de aula. Quem quiser pegar, né, pode ficar à vontade. Esse material é nosso, é pra gente, tá ok? Então, vamos aqui para o outro, segunda questão. Vamos lá. Responda a questão, numerando corretamente a coluna da direita, que contém exemplos de sistema de acordo com a da esquerda, que apresenta a classificação deles. Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar um pouquinho para mim, um pouquinho para vocês. Para ficar muito melhor. Pronto. Vamos embora. Elemento químico. Elemento químico. Elemento químico, ele tem algum elemento... Fluoreto de sódio. Observe aí, fluoreto de sódio. É elemento químico? Elemento químico é esse daqui, ó. É hidrogênio. Vocês não estão vendo, não, tá lá embaixo. Deixa eu baixar aqui, vamos lá. Elemento químico, hidrogênio, é oxigênio, é enxofre. Isso é elemento químico. Mas quando eu digo bem aqui que é o fluoreto de sódio, eu estou falando isso, ó. Eu estou dizendo que aqui nós temos o NaF, né? Que também vocês não estão vendo, porque agora eu vou precisar subir. Pronto, NaF. Isso daqui não é um elemento químico, né? Então, ó, nem aí a questão do gás oxigênio é isso aqui, ó, é o O2. Não é o oxigênio. Tá ok? Cuidado, tá? Não é o oxigênio. O oxigênio, aí sim, se fosse só o oxigênio, aí seria o elemento químico oxigênio, né? Mas aqui você tá vendo que ele tá na forma molecular. Aqui é molécula, não é isso? Aí é uma molécula, e é por isso que nós não temos esse 1 como espaço. Vocês estão vendo que tem 4 colchetes e tem 5 classificações, né? Então, vamos lá.
4 colchetes, 5 classificações. 2. Substância simples. Substância simples, tá onde? Tá bem aqui, não é? Ó? Vou colocar um 2 bem aqui, ó, na frente, ó. Substância simples, gás oxigênio. É o simples aí, né, não? 3. Substância composta. Composta é quando eu tenho 2 ou mais elementos, né? 2 ou mais elementos. Fluoreto de sódio, não pode ser, não? Pode, professor. O Eclis está falando bem aqui para mim, que eu tenho um ponto, e falo direto com o Eclis. Vocês não sabem, mas a gente tem um ponto aqui, ó, né? Então, ele está dizendo bem aqui para mim, que é 3. Água do mar. Água do mar, não, voltando, né? Substância composta, mistura homogênea. Mistura homogênea, me diga aí. Água do mar é homogêneo? Limonada é homogêneo? Água do mar filtrada, né? Ainda está dizendo assim, água do mar filtrada. Água do mar filtrada é homogêneo? Vou olhar no chat aqui. Não estou vendo, não tô ouvindo vocês responderem, mas acredito que vocês estão me dizendo aqui. O Eclis, verdade, né, Eclis? Acredito que seja. O Vitor está dizendo que é heterogênea. Água do mar filtrada é homogênea ou heterogênea? A água do mar filtrada é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Eis a questão. Eis a questão. PH, e aí? Se eu disser para vocês que água do mar, mesmo filtrada, ela é considerada uma mistura heterogênea, vocês acreditam? Porque mesmo essa questão de filtrar, isso não impede que os sais existentes na água do mar sejam visíveis. A água fica turva, inclusive. Não é? A água fica turva. Ah, professor, mas essa limonada com gelo? Aí vai depender. Ele não foi específico. Né? Essa limonada com gelo. Ah, inclusive, a Marina fez essa indagação ontem. Lembra, Marina? Você me perguntou, professor, mas isso é considerado heterogêneo, né, se o gelo permanece lá. Mas, quando o gelo se encontra em comunicação com a limonada, ele está perdendo calor. Né, ele perde calor e ele vai derreter. Então, aqui tinha que ter uma informação, né, para eu poder dizer se é homogêneo ou heterogêneo. Como eu sei que a água do mar, independente dela ser filtrada, ela vai ser uma mistura heterogênea, então eu vou colocar o 5 aqui. E, obviamente, que coloco o 4 aqui embaixo. Tá? Então, tudo vai depender do chamado ponto de vista. Tudo depende do ponto de vista, tudo depende da interpretação, que esse ano eu vou conseguir fazer essa relação de interpretação com os professores de linguagem. Esse ano eu vou conseguir fazer, para que todo mundo consiga interpretar questões relacionadas à química, né? Porque para muitos, a dificuldade é só a interpretação, né? E vira homogêneo, não é isso? Tá certo. A dificuldade é só a interpretação, não é isso? Eita, hoje foi pesado. Vamos lá. Terceira, vamos aí, me diga aí de cara. Nós temos aí água, etanol, aí nós temos só água, e nós temos água e gasolina. 1, 2, 3. Os sistemas 1, 2, 3 correspondem respectivamente. O que é água e etanol? É uma mistura? É uma mistura heterogênea? Uma mistura homogênea? O que é? Hétero não é hétero. Então, bora apagar aqui. Bora riscar logo aqui o A. É hétero. É uma mistura heterogênea, água e etanol? Acho que não. Eles têm dissolução. É uma mistura homogênea. Né? Então, o hétero foi embora. Água. A água, o que é que ela é? A água, o que é que ela é? Ela é uma substância simples ou ela é uma substância composta? Me digam, a água é simples ou composta?
É composta. Composta de quem? De hidrogênio e oxigênio. Não é não? É composta de hidrogênio e oxigênio. Vamos lá. Então, tá fora B também, não é isso? Tá fora a C também, porque ela está dizendo na C que ela é uma substância simples, e só nos deu aí a informação concreta, porque está dizendo que no 3 é uma mistura heterogênea. Óbvio, porque gasolina e água não têm dissolução, eles têm polaridades distintas. Então, aqui é a letra D. D de doidos para passar no Enem. É isso, dois para passar no Enem. Vamos para essa questão, esse daqui é mais cavernosa, né? Aqui, inclusive, vocês têm a resolução, ó, esse daqui é um códigozinho que você coloca lá no meu Bernoulli, e vocês têm a resolução, comentários, informações sobre essa questão, tá ok? Então, só para a gente concluir nosso dia de hoje, espero ter sido proveitoso, tá, gente? Eu sou muito aberto a críticas, tá? E aqui é uma parceria, então a gente precisa estar sempre nos comunicando, mantendo o contato. Então, os itens a seguir são relativos a esses esquemas em que estão representados 5 sistemas, de 1 a 5, formados de moléculas constituídas por 3 tipos de átomos, A, B e C, representados aí pelas bolinhas vermelha, verde e azul, respectivamente. Então, nós temos 3 sistemas aí. Na verdade, temos 3 sistemas. Então, vamos lá. Letra A. Quais desses ou são substâncias puras? Quem seria uma substância pura? Hein? Tem alguém dizendo alguma coisa no chat? Deixa eu ver aqui. A Tony disse que 2, mas o Pedro acertou. É 1 e 2, tá? 1 e 2. Vocês podem colocar aí, letra A. Letra A, 1 e 2. Tá vendo aí, PH? Rapaz, tô me garantindo no inglês. 1 e 2. B. Quais desses sistemas são misturas? Quais são misturas? Olha aqui, ó, analisa aqui, eu vou riscar aqui. Esse 3 aqui, ele tem os vermelhos ligados ao verde, não tem, ó? Tem só os vermelhos, né? E tem também o vermelho e o verde. Então, aqui é uma mistura, tá? Se você for ver na 4, eu tenho mistura. Veja bem, mistura pode ser aquela mistura que eu chamo de homogênea, pode ser a mistura heterogênea, né? Pode ter dissolução ou pode não ter. Nesse caso aqui, eu não tenho a dissolução, eles têm praticamente propriedades distintas, né? Oi. A primeira seria pura porque tem a mesma quantidade, né, de átomos do elemento, né? Justamente, Assim, PH. eu pensava que era 2. Aí eu vi depois, eu olhei que era 1 e 2. Eu tinha achado meio estranho. É porque você vai notar que as quantidades deles não estão interagindo diretamente, né? Eles são eles mesmos, né? Mesmo que esteja a junção do vermelho com o verde. É verde, né? É vermelho com verde. Mas é considerado puro, ok? Considerado puro. Vamos concluir aqui, que eu acho que já tem professor se preparando já para entrar aqui, né? Então, letra B, 3, 4 e 5. E letra C. Letra C. Quais desses sistemas são substâncias simples? Ficou fácil, não ficou? É o 2. Simplesmente nós só temos vermelho ali, né? Simplesmente nós só temos vermelho. Letra D. Quais desses sistemas são substâncias compostas? Quais são substâncias compostas?
Quais são compostas? Composta, ela é composta de alguém e outro, né? Composta de um e de outro. Então, onde é que eu vejo isso? Porque tu não tem que preparar o estúdio para o segundo ano, que eu já vou para o quadro. Falar de cadeias carbônicas para eles hoje. Então, tudo coçando a cabeça. Eu quero fisicoquímica, eu quero fisicoquímica. Não é o 5, Vitor, é o 1. Maria Rosa, tira essa interrogação. É o 1. Ok? O 1 é o único aí que eu posso considerar como sendo composto. Tá? Então, é o 1. Pode tirar essa interrogação, Maria Rosa. Diga assim, é 1, professor. Parei no D, não foi? No E. Qual o número de componentes de cada sistema? Número de componentes em cada sistema. Anote rapidão, que já falta 4 minutinhos para 9. No sistema 1, nós vamos ter um componente, né? Nós temos que ter um componente. No sistema 2, nós também temos apenas um componente. No sistema 3, nós vamos ter 3 componentes, não é na mesma essa coisa não, tá? Nós temos 3 componentes. No 4, nós temos 2 componentes, tá? No 4 é 3, porque vocês estão vendo aquela bolinha lá, perdão, no 4 é 3. E no 5 que é 2, tá? E no 5 que é 2. Na F, para terminar, qual o número de elementos que entram na composição de cada sistema? Qual o número de elementos que entram na composição de cada sistema? Anotem aí. Anotem aí. No sistema 1, 2 componentes. No sistema 2, apenas um componente, que é justamente o que nós classificamos. No sistema 3, 2 componentes. No sistema 4, 2 componentes. E no último, nós temos 3 componentes, que é justamente o vermelho, o verde e o azul, né? Então, encerro por hoje aqui, lembrando que, se vocês quiserem, a gente continua fazendo resoluções, porque eu já vou falar, inclusive, a atividade que eu quero que vocês façam, já dar uma lidinha em mudança de estado físico, que é muito rápido isso daqui, tá? Vocês vão ver que ele é muito curtinho. E se der, eu já concluo tudo, né, na próxima semana, que já é fevereiro, né? Próxima semana já é fevereiro. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Vou parar. E me despedir de vocês. É isso aí, PH. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês. E estudem. Deixem para descansar só no próximo ano. Agora é foco, força e fé. Tá bom? Um abraço, gente. Fiquem na próxima aula aí, que eu acredito que deve ser o Christian Carequinha, né? E tchau.